Olá, meu nome é Sandro e eu sou uma pessoa que gosta de estudar as religiões, gosta de estudar teologia também. E muitas vezes fui usado no ministério da igreja como professor na área de ensinos bíblicos. E neste momento vou fazer o que eu sempre fiz, que foi dar aulas usando uma revista de escola bíblica ou escola dominical. E eu tenho em mãos neste momento essa revista de jovens e adultos, que é Seitas e Heresias, o engano das falsas religiões. E eu gosto de usar as revistas para dar aulas e inclusive ler o texto e depois comentá-lo. Muitos fazem apenas um breve resumo superficial do texto e assim ficam devendo aos alunos uma profundidade que poderia ser alcançada se a pessoa se desse ao cuidado de ler o texto também, não somente comentá-lo condensadamente. Então vamos ver esse texto, e o estudo que eu vou fazer é sobre as testemunhas de Jeová, para variar, né? Já que tenho vários estudos no YouTube sobre as testemunhas, mas este estudo nunca passei para as pessoas através do YouTube. Então neste momento nós vamos ler esta lição, que é de número 4. Essa lição foi dada em 23 de janeiro do ano 2000, mas ainda é atual. O texto áureo dela é: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, versículo 33. Os apóstolos eram testemunhas de Jesus. Verdade aplicada. As verdadeiras testemunhas são aquelas que creem na ressurreição do Senhor e se identificam com Ele. Creem na ressurreição corporal do Senhor, não uma ressurreição espiritual. Os objetivos dessa lição é identificar os erros doutrinários das testemunhas de Jeová, conhecer os fundamentos da seita para nossa advertência, fornecer base bíblica para a refutação dos falsos ensinos das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová. O texto básico é João 1:1 até o 10. João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele testificava da luz, era uma testemunha da luz, ou seja, de Jesus, pois Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João também era um testemunha de Jesus. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Na introdução, a maioria de nós certamente já recebeu uma visita ou teve contato com uma testemunha de Jeová. Entretanto, um fato preocupante é que muitos evangélicos não estão preparados para dialogar com as testemunhas de Jeová, por não terem conhecimento suficiente para refutá-las. Isto porque muitos não frequentam a escola dominical, os cultos de doutrinas e também não estudam a Bíblia, inclusive alguns são até contra a teologia. Esses crentes, quando são confrontados, não têm muito o que responder. A lição de hoje alerta o crente para a importância deste assunto, para que não sejamos iludidos com falsos ensinos.
Muitas pessoas estão preocupadas com campanhas, com correntes e com tantas outras coisas. Estão preocupadas somente com o sobrenatural, com o subjetivismo, e não se preparam com um estudo sólido da palavra de Deus, com um estudo mais profundo. Apenas uma leitura superficial, uma leitura rápida das Escrituras, ou alguns só dependem da pregação dos pastores, que muitas vezes estão despreparados também. Esses são vítimas fáceis para os testemunhas de Jeová. Primeiro ponto, a origem das testemunhas de Jeová. A seita Testemunhas de Jeová originou-se do seu fundador, Charles Taze Russell, que nasceu em 1852 nos Estados Unidos. Russell, filho de pais presbiterianos, foi criado na igreja e pertenceu à igreja congregacional e depois à igreja adventista. Em 1874 fundou o movimento russelita. Então Russell nasceu num lar presbiteriano, depois foi para uma igreja congregacional. Mais tarde foi para uma igreja adventista. Ele era daquelas pessoas que não se firmam num lugar. É um perigo para o crente ficar pulando de galho em galho. Nós devemos ter uma doutrina fixada em nossa mente, e essa doutrina tem de ser bíblica, tem de ser necessariamente bíblica. E devemos também congregar, mas congregar num lugar fixo. Não podemos ser daquele tipo de crente que não tem um lugar fixo onde congrega e fica, um dia está numa igreja, outro dia está noutra, vai acabar ou fundando uma seita ou se desviando para sempre. A seita Testemunhas de Jeová teve sua fundação em 1874 por Charles Taze Russell. Ainda hoje eles se baseiam nos escritos de Russell e do juiz Rutherford para interpretar a Bíblia. Então eles não interpretam a Bíblia pela Bíblia somente. Eles usam os escritos de Charles Taze Russell e do juiz Rutherford para aprender a doutrina que eles transmitem para as pessoas que lhes dão ouvidos, principalmente nos sábados e domingos. As pessoas que deixam de ir na escola dominical são vítimas fáceis dos russelitas. Muitos não vão na escola dominical, mas são estudiosos das Escrituras, são pessoas que estudam profundamente as Escrituras e estão preparados. Mas como a maioria não estuda as Escrituras, ficam sujeitas a se tornarem presas fáceis dos testemunhas. Em sua teologia unitária, creem que Cristo é um ser espiritual, o arcanjo Miguel. Eles passam uma ideia de exclusivos do reino de Deus e ganham seus adeptos, principalmente pela literatura, pelo trabalho pessoal e pelo ensino nas casas. Então eles têm uma teologia unitária. Eles insistem num monoteísmo radical, e nesse monoteísmo radical que eles insistem, eles acabam se tornando, se não politeístas, pelo menos biteístas, pois creem num Deus maior e um Deus menor. Nós cremos em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas um único Deus, mas um Deus que tem três personalidades distintas. Mas esse Deus que tem três personalidades distintas não é um Deus do politeísmo, é o único Deus, é o mesmo Deus de Israel. Mas para se compreender a doutrina da Trindade, tem de se ter a humildade de aceitar certos textos bíblicos como eles são realmente, sem distorcê-los. O fundador da seita, no ano de 1870, o jovem Charles Taze Russell, com 18 anos de idade, organizou uma classe na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, com o propósito de estudar a Bíblia, especialmente as profecias.
Russell estava convencido de que seu método de interpretação bíblica era correto. Ele desconhecia que a Bíblia não é de particular interpretação. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Porque nenhuma profecia da Bíblia é de particular elucidação, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Russell publicou os 6 volumes de seus estudos das Escrituras, a respeito dos quais escreveu: estes livros são a primeira explicação clara que se tem dado do plano divino. Ele sofreu diversos processos judiciais, um por imoralidade, outros por negócios fraudulentos e um pelo divórcio. Na própria corte cometeu perjúrio, afirmando primeiro que sabia o grego e depois dando evidência de que não o sabia. Vendia um trigo milagroso aos fiéis por preço exorbitante. Devia produzir 15 vezes a colheita do trigo normal, porém descobriu-se que não dava mais que o trigo comum. Assim também vendia semente maravilhosa de algodão e aos que estavam, na verdade, remédios para curar apendicite, tifo e câncer. E aos que estavam, na verdade, aqui entre aspas, pois estavam na mentira. Pelo visto, ele era também um embusteiro, um curandeiro que vendia fetiches para o povo, como os da Universal do Reino de Deus vendem hoje em dia coisas, até um remédio que eles dizem que cura toda espécie de vício. E as pessoas ficam tomando esses remédios, nem sabem o que estão tomando. O desenvolvimento da seita. Com o passar dos anos, aumentaram as descobertas, entre aspas, novamente, de Russell, que começou a ensinar que Cristo não ressuscitara corporalmente, e sim como espírito. Segundo seus cálculos, Cristo regressou ao mundo espiritualmente no ano de 1874, e o milênio começou nessa data. A Bíblia não concorda com tais fatos. Lucas 24, 36 a 44. Russell começou a proclamar as, abro aspas, boas novas, fecho aspas, explicar seu plano e reunir seus seguidores para participarem do, abre aspas, reino do Senhor, fecha aspas. Com este propósito foi iniciada em 1879 a publicação do periódico A Torre de Vigia e o Arauto da Presença de Cristo. Então Russell disse que Jesus regressou espiritualmente, que ele não ressuscitou corporalmente, mas que Cristo regressou ao mundo espiritualmente no ano de 1874. Espera aí, vamos raciocinar um pouco. É fácil eu dizer que uma coisa aconteceu invisivelmente ou espiritualmente. Quem pode me contradizer, já que ninguém viu, tampouco eu que estou fazendo a afirmação? Isso é uma brincadeira, isso é subestimar a inteligência das pessoas. Ele também dizia que os escritos, os 6 volumes de estudos nas Escrituras, era uma Bíblia em resumo. Ele dizia que se uma pessoa lesse somente esses 6 volumes das Escrituras sem consultar a Bíblia, estaria na luz. Mas se lesse somente a Bíblia sem os 6 volumes das Escrituras, estaria em trevas. Eles não ensinam suas doutrinas sem a sentinela, sem os seus periódicos. Se eles usassem somente a Bíblia, mesmo a Bíblia truncada deles, acabariam caindo em contradições. A seita recebeu vários nomes no decorrer dos tempos. Em 1884, a seita de Russell transformou-se em Organização Internacional, a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia, também conhecida por Sociedade da Torre de Vigia de Sião, e que desde 1931 leva o nome oficial de Testemunhas de Jeová.
As mudanças constantes do nome da seita revelam inconstância e falta de firmeza doutrinária, pois eles também mudaram muitas vezes as suas doutrinas. É só ler livros que falam sobre a história das testemunhas de Jeová que você verá o quanto que eles mudaram as suas doutrinas, tanto quanto mudaram o nome da seita. 2. As predições falsas das testemunhas de Jeová. O tempo é o maior inimigo dos falsos profetas. Senão, vejamos. Quanto mais se examina uma seita, mais se descobre as suas falácias. Por outro lado, quanto mais alguém estuda a Bíblia, mais confia nela. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, mais confia nela. Os maiores inimigos das testemunhas de Jeová são a sua própria literatura e as declarações de seus líderes. São os piores inimigos delas. Por isso que há tantas mudanças e muitas vezes eles não assumem o que disseram. A Bíblia, entretanto, nos adverte contra os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vamos ver as predições proféticas falsas de Russell. Ele deu várias predições. Russell disse que o tempo dos gentios terminaria em 1914. Isto não se verificou. Pois até 1967 uma parte de Jerusalém estava em posse dos gentios. Lucas 21, 24. Se o tempo dos gentios tivessem terminado, então Jerusalém não estaria em posse dos gentios. Ele disse que em 1914 terminaria o tempo dos gentios. Mas verifica-se pela história que em 1967 Jerusalém total não estava nas mãos dos judeus. Uma parte dela estava em posse dos gentios, contradizendo a profecia, pois se tivesse se cumprido realmente o tempo dos gentios, então Jerusalém teria que estar de posse de Israel in totum. Vamos ver agora mais coisas sobre isso. Em 1889 escreveu: dentro dos próximos 26 anos, todos os atuais governos serão derrubados e dissolvidos, aproximadamente em 1915. Quando chegou 1915, os governos estavam do mesmo jeito e nada do que predisse o falso profeta Russell se cumpriu. Disse ainda no ano de 1914 que as igrejas cristãs seriam destruídas e que a batalha do Armagedon teria lugar em 1915. Chegou o ano de 1915 e as igrejas continuaram existindo e nenhuma batalha do Armagedon aconteceu. Falsa profecia. Nem essas nem outras falsas profecias aconteceram, prefigurando-o como um falso profeta. É só ler Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando um profeta falar em nome de Jeová e tal acontecimento não suceder, não devemos ter medo dele, pois ele falou com soberba. À luz dos acontecimentos, torna-se fácil dizer que o, entre aspas, pastor Russell era um falso profeta e os que criam e creem em suas doutrinas foram, quero dizer, são enganados. Foram e são enganados. O espírito de cegueira é tão grande entre os seus membros que eles não conseguem ver essas contradições. Você pode mostrar o documento que for para eles que eles não acreditam em você, pois eles estão cegos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. 2 aos Coríntios 4:4.
Quando chegou o ano de 1914 e não se cumpriram as previsões, postergaram-se as datas uma e outra vez. O, entre aspas, profeta Russell morreu em 1916 sem ver seu cumprimento. Seu sucessor, o juiz Joseph F. Rutherford, seguiu mudando datas, fazendo novas interpretações e escrevendo múltiplos folhetos e livros para manter em pé a teocracia internacional. Vamos ver mais predições falsas da seita. Em 1918 escreveram: podemos esperar confiantemente que 1925 marcará a volta de Abraão, Isaque, Jacó e os profetas fiéis da antiguidade, particularmente aqueles nomeados em Hebreus 11, a condição de perfeição humana. Eles até fizeram uma casa para os profetas chamada de Betsarim, e essa casa ficou finalmente sendo usada pelo próprio Rutherford ou outros líderes da seita, pois esses santos do Antigo Testamento não ressuscitaram coisa nenhuma. Em 1931 escreveram: houve uma medida de desapontamento por parte dos fiéis de Jeová na terra, concernente aos anos de 1914, 1918 e 1925, que durou por um tempo. E aprenderam também deixar de fixar datas. Eles só mostram aqui que eles aprenderam a deixar de fixar datas, mas não reconheceram as suas falsas profecias. Ao reconhecerem seus erros e continuarem nos mesmos, atestaram sua crença falsa. 1 de João capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Líderes que sustentaram as falsas predições. Agora vamos ver os líderes das Testemunhas de Jeová que sustentaram a falsa predição. No quase 100 anos de existência, as Testemunhas de Jeová tiveram somente 3 dirigentes: Charles Russell, o juiz Rutherford e atualmente Nathan H. Knorr, desde 1942. Rutherford escreveu 100 livros publicados em vários idiomas. Ele ensinava que todas as igrejas organizadas, abre parênteses, menos as Testemunhas de Jeová, fecha parênteses, eram do diabo e que desde o tempo apostólico o cristianismo havia constituído a igreja apóstata. Então eles se acham exclusivamente os únicos detentores da verdade e a única igreja verdadeira. As demais igrejas estão perdidas e constituem-se na Babilônia apocalíptica. O apóstolo Paulo advertiu a igreja acerca de lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Ver Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. O juiz Rutherford ensinou que Cristo já havia vindo para estabelecer seu reino e para destruir a ordem política existente. Os governos chegavam a ser a resistência política existente ao reino de Deus. Todos eram do diabo. Portanto, as Testemunhas de Jeová não deviam saudar a bandeira ou jurar lealdade à pátria e nem lutar por ela. Não deviam ter nada com o governo, pois isso seria adultério contra Deus. Essa atitude antipatriótica expôs as Testemunhas de Jeová a muita perseguição em diferentes países, especialmente durante o tempo de guerra. Parece que não leram as instruções de Cristo de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lucas capítulo 20, versículo 25.
Evidentemente, todas as Escrituras deveriam ser interpretadas à luz dos ensinos de seus dirigentes, e sendo assim não poderiam e jamais poderão compreender a Bíblia, porque não podem ler as Escrituras sem os ensinos dos dirigentes, tampouco fazer cursos em outras igrejas ou instituições, e não podem ler outros livros, a não ser os anciãos. Então eles só ficam na tradução do Novo Mundo e nos seus periódicos, porque dessa maneira eles são guiados roboticamente para fazerem aquilo que seus dirigentes desejam. Agora vamos ver as doutrinas das testemunhas de Jeová. A torre de vigia tem ensinado aos seus membros que somente eles têm a verdade, e essas verdades são esclarecidas através de seus escritos. O crente em Cristo que conhece a palavra deve permanecer firme contra os falsos ensinos. Devemos tomar cuidado com os falsos ensinos, pois os falsos ensinos podem nos levar a um Cristo falso, e esse Cristo falso também nos levará a um céu falso. Uma doutrina que tem atraído muita crítica sobre as testemunhas de Jeová em tempos recentes é a sua atitude com respeito às transfusões de sangue. Creem que a proibição de comer sangue inclui o recebê-lo por transfusão. Gênesis capítulo 9, versículos 13 e 4 e Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. A começo de história, o sangue de animais que Deus proibiu o homem de comer. Não está falando do sangue humano. É claro que o ser humano não deve comer nem beber sangue humano. Isso caracteriza seitas satanistas. Mas a questão de uma pessoa que está morrendo receber o sangue para sobreviver é um ato de humanidade. Não é um pecado aos olhos de Deus, pois nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, e até por aqueles que não são nossos irmãos. Uma vida é muito importante aos olhos de Deus, e deixar de salvar uma vida por uma interpretação esdrúxula é no mínimo crueldade. Nós evangélicos concordamos com a doutrina contra comer sangue, porém não estamos de acordo com a aplicação desta proibição à prática de salvar a vida por transfusão de sangue. Ao contrário, parece-nos um quadro formoso do amor cristão que se sacrifica para salvar a vida de outros e nos faz compreender melhor o que Cristo fez quando deu seu sangue para salvar-nos do pecado. 1 de João capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que eles pensam sobre a Bíblia. Elas ensinam que para compreender o sentido correto da Bíblia, a mesma deve ser interpretada segundo os escritos de Russell e de Rutherford. Com respeito aos seus livros, Estudos das Escrituras, Russell disse: são praticamente a própria Bíblia, e ainda advertiu para o perigo de ler só a Bíblia sem seus livros. Aquele que o fizesse, embora familiarizado com os estudos das Escrituras, dentro de 2 anos, abre aspas, voltaria à obscuridade, fecha aspas. Entretanto, Jesus nos ensina que devemos examinar as Escrituras, porque nelas temos a vida eterna. Examinais as Escrituras, porque tendes nelas a vida eterna. Estou parafraseando o versículo. A igreja evangélica, diante de tantos absurdos, vê com suspeita qualquer seita que ofereça uma, entre aspas, chave sem a qual não se pode entender as Escrituras. A única chave que nos é dada por Deus para entender as Escrituras é a iluminação direta do Espírito Santo.
Outra chave humana pode distorcer as escrituras, embora tenhamos ótimos livros, ótimos dicionários, ótimas gramáticas, e de tudo isso fazemos uso, glória a Deus. Mas é imprescindível a atuação do Espírito Santo no nosso espírito para que possamos compreender as maravilhas da lei de Deus. Está claro que a palavra-chave eles torcem e lhe dão outro significado que não o legítimo. O legítimo significado da palavra-chave é o evangelho genuíno. A Bíblia não é de particular interpretação, 2 de Pedro 1,20. Quer dizer simplesmente o que diz, ela quer dizer simplesmente o que diz, sem necessidade de uma chave que lhe abra os segredos. Eles dizem que seus periódicos, seus livros são chaves para abrir o entendimento das Escrituras. Mas essas chaves, ao invés de abrir o entendimento de uma pessoa para o correto entendimento das Escrituras, acaba por embotar-lhes as consciências. B. Sobre a Trindade. O que elas dizem sobre a Trindade? Afirmam as testemunhas de Jeová que a doutrina da Trindade é uma superstição herdada do paganismo egípcio e babilônico. Eles dizem que a Trindade é uma superstição herdada do paganismo egípcio e babilônico, mas não explicam a pirâmide posta perto do túmulo de Russell e que tem o nome da Sociedade Torre de Vigia ali. Por quê? Ele se dava a piramidologia, então. Isso não é superstição? Não que um erro se justifica com o outro, mas a doutrina da Trindade não tem nada a ver com egipcismo ou babilonismo, mas é uma doutrina bíblica. Entretanto, a doutrina da Trindade está bem clara em toda a Bíblia. Em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O verbo ali, façamos, está no plural, indicando mais de uma pessoa. Embora eles digam que pode ser mais de 3 pessoas se fossem aceitar dessa maneira. Mas nós cremos que ali está em evidência a Trindade. A palavra Elohim é traduzida por Deus, um plural, indicando mais de uma pessoa. Em muitos outros textos bíblicos podemos aprender sobre a Trindade, inclusive a bênção apostólica, que está em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e algumas traduções, versículo 14. Sobre a divindade de Jesus. Elas negam que Jesus seja Deus e afirmam que ele é um ser criado, como são os anjos e o homem. Eles insistem em dizer que Jesus é uma criatura. Argumentam ainda que o arcanjo Miguel é Jesus. Outro absurdo, que Russell tomou emprestado dos adventistas. Se compararmos o uso da palavra Jeová no Antigo Testamento com o Novo Testamento, veremos que o mesmo nome usado para Jeová é também usado para Jesus. É só ver Isaías capítulo 6, versículo 1. Jesus falou que Isaías viu a glória de Jesus e se alegrou. Quando foi que Isaías viu a glória de Jesus? Na sua chamada, que está registrado em Isaías capítulo 6, versículo 1. Em Gênesis capítulo 1 e João 1:3. Gênesis capítulo 1. No hebraico está assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em princípio criou do nada Elohim os céus e a terra. Elohim é um plural, mas criou está no singular. A palavra Elohim literalmente quer dizer deuses, mas é uma palavra usada para se referir ao verdadeiro Deus. E quando se refere ao verdadeiro Deus, mostra que existe pluralidade nesse verdadeiro Deus, não no sentido politeístico, mas no sentido de um só Deus em 3 pessoas distintas, como creem quase toda a cristandade. O cristianismo verdadeiro confessa um só Deus em 3 pessoas,
mas todos aqueles que destoam dessa interpretação ortodoxa são rapidamente classificados como hereges, pois o tempo mostra que são hereges mesmo. Se compararmos o uso da palavra Jeová no Antigo Testamento com o Novo Testamento, veremos que o mesmo nome usado para Jeová é também usado para Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 1. Daí eu já li Gênesis capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus nada do que foi feito se fez. Se Jesus não fosse Deus, então poderia as coisas serem feitas sem ele. Mas sem ele nada do que foi feito se fez. E todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Encontramos mais provas sobre a divindade de Jesus. Agora vamos ver o que Russell diz em Estudos das Escrituras, volume 5. Encontramos nesse estudo: nosso Redentor existiu como Espírito antes de ser feito carne entre os homens. Foi conhecido como o Arcanjo Miguel. Em Torre de Vigia de setembro de 1961, dizem que Cristo Jesus, como Miguel, lutou com o dragão e ele foi lançado à terra. Devemos lembrar que as testemunhas de Jeová em seus livros falam de Jesus como Filho de Deus, porém com isto não querem dizer que ele é Deus e que tenha todas as qualidades e atributos de Deus. Vejamos alguns textos bíblicos sobre a divindade de Jesus. Seguem-se vários textos bíblicos aqui que eu não sei todos de cor. João 1:1. Em arque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, no grego. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5. O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade ou Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então Jesus é chamado de El Gibor, Deus Forte. E outra parte, o Senhor Deus também é chamado de Deus Forte. E eles querem dizer que Jesus sendo chamado de Deus Forte não quer dizer Deus Todo-Poderoso. Mas uma parte das escrituras de Isaías, o próprio Jeová se diz também ser o Deus Forte. As testemunhas de Jeová negam também a encarnação de Cristo nos moldes bíblicos e a ressurreição corpórea de Cristo. Eles são também contra o Espírito Santo, e eles dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito: Vehaarit Zaetá Torru Vavorro, Verroche Alpinei Terrom, Verrua Elohim Merahefte Alpinei Ramaime. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esta palavra no hebraico Verrua Elohim não pode ser traduzido por a força ativa. Isso é uma distorção das mais escandalosas que já percebemos numa exegese mal feita, que não é exegese, mas exegese. Não há base para traduzir a força ativa aqui, visto que no hebraico está Verrua Elohim, mas o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus. Então não concordam com a
com a divindade nem a pessoalidade ou personalidade do Espírito Santo. Tem a sua tradução como a única verdadeira, mas é uma tradução que foi adulterada em várias partes para se encaixar com os ensinos da seita. Então, por isso que não podemos concordar com eles. Eles também não creem no inferno de fogo. Eles ensinam o aniquilamento, que os ímpios serão aniquilados no fim das contas e que não existe penas eternas. Eles descreem de tudo o que nós cremos. Se você quiser ter uma ideia do que eles creem, é só você colocar o não à frente de tudo que você crê. Eles creem totalmente contrário ao que nós cremos. Na conclusão, podemos dizer: infelizmente, as testemunhas de Jeová deturpam os pontos principais de nossa fé. Diante de tantos erros encontrados nesta seita, convém que estejamos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. As aberrações são tão gritantes que, para elas, Cristo já voltou espiritualmente desde 1874 e elas já estão vivendo o milênio. Nós cremos que o milênio é um reinado de paz. Você consegue enxergar alguma paz neste mundo em que estamos vivendo? Existe a paz messiânica nesse mundo de 2016 que estamos vivendo no finalzinho, no ocaso de no ocaso de 2015? Nós sabemos que não existe paz neste mundo. O milênio é caracterizado por ser um reino de paz. E se o milênio das testemunhas de Jeová começou em 1874, elas estão equivocadamente enganadas, pois esse milênio é um milênio utópico, um milênio inexistente. Cremos que isto seja o suficiente para diagnosticar sua cegueira espiritual. Termino citando: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Amém.